Em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos assentar. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja. Eu gostaria de ter a resposta, mas só com a mãozinha, tá? Aleluia. Quem de vocês recebeu uma mensagem da nossa irmã Yara? Acredito que ela só não mandou a mensagem para quem ela não tinha o telefone. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para ela que está nos assistindo: eu estou orgulhosa de você. Aleluia. Aleluia. Porque são poucas as pessoas que se disponibilizam em ouvir a verdade. Porque a verdade, ela machuca. A verdade, ela incomoda porque ela mexe com o seu interior, com quem você é. E são poucas as pessoas que estão dispostas a ouvir verdades que incomodam. Não é verdade? Então eu tenho um orgulho muito grande, primeiro de tê-la como irmã e depois de tê-la como ovelha. E ela me fez a mesma pergunta. E eu, meditando, eu disse algumas coisas, coloquei lá para ela. Mas depois eu meditando na pergunta dela, eu parei e eu li assim, nosso, não só dela, irmãos. Não só dela, mas o nosso maior defeito, que gera todos os outros defeitos, é estarmos vivos. Quando a palavra diz que nós temos que mortificar a nossa carne. Nós permanecemos vivos, porque a gente não retira da nossa vida, ou não muda aquilo que a gente não acredita que esteja errado, ou que a gente não está disposto a fazer mudanças. Eu espero sinceramente, minha irmã, que você consiga acertar todos os seus ponteiros, todos eles, de todos os defeitos que você tem. Eu tenho muito deles também. Glória a Deus. Que você consiga primeiro morrer. Porque você morrendo, muitos desses defeitos que você tem, eles vão morrer também. E aí, se ficar alguma coisa, é só passar a bucha e será eliminado também. Amém. Eu tenho um chamado. E uma certa feita eu fui a um culto no lar. E eu estava naquele lugar e eu vi um profeta se levantar e achei muito bonito. Achei muito legal, sabe? Muito massa. O profeta chegar lá e dizer assim: eis que. E eu achava que ser profeta era isso. Era se levantar e profetizar bênçãos e vitórias, para as pessoas. Que profeta era trazer, vamos dizer assim, a confirmação de Deus de que a vitória está chegando. Eu não imaginava que ser profeta iria mexer com muita coisa, principalmente com o sentimento das pessoas. E não é fácil. Não é fácil. E Deus me deu um chamado, e o meu chamado fica em Ezequiel 2. E eu me lembro que quando Deus me chamou, eu estava neste lugar aqui, exatamente aqui. Aqui era a minha casa.
E aqui havia uma rede. E eu todos os dias eu levantava, fazia as minhas obrigações, limpava minha casa, lavava a roupa, fazia comida, cuidava dos meus filhos. E quando era tarde, eu pegava minha Bíblia, meu lápis, meu caderninho e vinha para essa rede, sentava na rede, deitava na rede, às vezes, né, recostava na rede e lia a palavra de Deus, né, e depois eu tirava minha cesta, né, tirava aquele cochilinho por conta do cansaço. E uma certa feita, um certo dia, estava eu, depois de ter lido a palavra, de ter meditado na palavra, depois de ter, já estava assim meio que acordando da cesta, eu senti uma mão pegar a rede, puxar, e quando puxou, eu caí de pé. E a palavra de Deus em Ezequiel, eu ouvi Deus falar no meu ouvido: levanta e põe-te de pé, e eu falarei contigo. Aleluia, glória a Deus. Para mim é uma emoção muito forte, porque eu ainda não conhecia o livro de Ezequiel. Eu lia todos os outros livros, mas nunca li o de Ezequiel. E aí, quando eu estava ali, tomei aquele susto, olhei, eu disse: estou escutando coisa. E aí a voz mais uma vez disse para mim assim: põe-te de pé, e eu falarei contigo. Aleluia. E de repente a mesma voz disse para mim assim: abra o livro de Ezequiel 2. E aí eu fui lá no livro de Ezequiel correndo, a Bíblia estava dentro da rede, e eu fui ler a palavra que estava lá em Ezequiel, e eu vou relatar para vocês o que está escrito. E diz assim: levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Foi exatamente dessa forma. E eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu enviarei a nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles se revoltaram contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro. Mas eu o enviarei para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembrar-se-ão que são rebeldes, e pelo menos saberão que teve um profeta no meio deles. E eu fiquei muito assustada com isso. E aí foi como comecei a descobrir, amados, que ser profeta é mais doloroso do que o que eu imaginava. Naquele mesmo momento, Deus colocou, juntamente com o chamado de profeta, Ele também me colocou a saber a dor daqueles que recebem a profecia. Aleluia. E eu vou dizer a vocês, não é bom. E eu, por ser sensível demais, né, Carlos? Glória a Deus. Toda vez que eu tenho que entregar alguma coisa a alguém, eu choro antes, eu choro durante e eu choro depois. Eu choro porque eu sinto a dor que Deus sente quando está dando uma palavra dura a alguém que Ele ama. Porque você é amado de Deus. Glória. Nós somos amados de Deus. Amém. Nós somos chamados, escolhidos, nós somos separados. Deus conta conosco. Amém? Aleluia. E quando Deus tem que nos dar uma notícia ruim, ou tem que fazer algo que nos machuque, Deus chora. Chora, chora. Mas Ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. E Ele avisa. E Ele avisa. Até chegar
naquele ponto que não está resolvendo o aviso. Aí ele começa a dar sinais. Aí ele começa a dar sinais, coisas pequenas. Um negocinho aqui, outro negocinho ali. Uma palavrinha de alguém que você nem dá confiança. Um negocinho, outro. Isso são avisos de Deus. Olha a porta. Olha. Ele faz como fez lá com... Falei esse final de semana. Como estava lá na história de Caim e Abel. Lá em Gênesis. Lá em Gênesis 4, no versículo 6 em diante, ele diz assim: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado, aborrecido, entristecido? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, aí ele diz, aí olha o aviso de Deus: tome cuidado. Tome cuidado. O pecado está à sua porta e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Mas a gente fica aborrecido quando Deus manda uma palavra dura. E geralmente a gente não gosta. E aí a gente odeia o profeta. Aí o profeta que veio para o seu bem. Porque Deus, quando manda um profeta para você dizer assim: olha, Rose, cuidado. Ele está mandando porque, primeiro, ele te ama. Segundo, porque ele tem cuidado de ti. Terceiro, porque só ele sabe quantas vezes ele te livrou. Quantas vezes ele te deu livramento. Quantas vezes você estava quase morto. E ele foi lá, te ressuscitou, te tirou do fundo do poço, te colocou no lugar de honra. Aleluia. E quando eu falo lugar de honra, gente, não é púlpito não, tá? Porque esse aqui não é lugar de honra não. Quem pensar que púlpito é lugar de honra, está mal enganado. O púlpito é lugar de trabalho. Oh, aleluia. Glória a Púlpito é lugar de luta. Quando Deus te chama para estar aqui em cima, Ele te chama para você trabalhar, para você guerrear, porque o diabo está de olho em você. Deus confia, se confia eu tenho que tomar cuidado. É assim que o diabo diz. Por isso que a gente não pode estar dando munição a ele. Munição para que ele venha nos derrotar. Porque na hora que ele consegue o intento dele, ele sobe lá em Deus e diz assim: olha ali, aquele que você confiou. Faz como fez com Jó, né? De onde vens tu? Vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus chega e diz: viste meu servo Jó? Viste a minha serva Cristina? Meu servo Carlos? Né? Meu servo Felipe está aqui, aleluia. Glória a Deus. Aí Satanás, que não é bobo, começa a relatar a Deus as suas falhas, os seus defeitos. Os seus defeitos. Por isso é que a gente, muitas vezes, nós somos hipócritas. Eu percebi que eu fui hipócrita quando eu cheguei para a nossa irmã, pastora Yara, e relatei a ela os defeitos dela. Pelo menos, eu não lembro quantos eu disse, mas eu disse uns 2 ou 3, não, foram uns 3, por aí, 3 ou 4, por aí. Entendeu? E aí, depois, meditando, eu parei assim: peraí, eu sou igual. Sou igualzinha. Até nos defeitos a gente é igual. Somos irmã de sangue porque nascemos da mesma mãe, do mesmo pai. Glória a Deus. Né? E os defeitinhos também
são bem ali, andam bem juntinhos. E eu disse, como somos hipócritas. E eu tenho certeza que muitos daqueles que falaram com ela no telefone e relataram a ela os seus defeitos. Olha, Yara, pastor Yara, com todo respeito, que a gente tem isso. Não quero lhe faltar com respeito, mas você é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Né? Eu tenho certeza que muitas das pessoas que falaram com ela não pararam para olhar para si. Aleluia. Glória a Deus. Eu não gosto de pregar. Até mesmo porque eu sou o tipo de profeta que só traz notícia ruim. É muito difícil. Eu acho que se eu profetizei, né? Se Deus me mandou profetizar, bênção, deve ter sido umas 3, no máximo estourando 4. Em 31 anos de crente. 31 anos de crente. 31 anos chamada por Deus. Em 31 anos. No máximo 4 vezes. Deus me usou para dizer assim: eu sou contigo, mulher de Deus, homem de Deus. Eis que vou te levantar das cinzas e do pó. Bom, né? Eu admirava os profetas, porque eu só via profeta profetizando bênção. E eu achava aquilo lindo. Eita, homem de Deus, eita, mulher de Deus, está sendo usado. Mas comigo não foi bem assim. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos prosseguir. Chamados à parte, cada um tem o seu. E uma vez chamado, não pode tirar a mão do arado. Porque quem tira a mão do arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele. E eu ouvi também uma certa feita a respeito da palavra que eu li, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, conversando com um varão, e eu falando assim: não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a pessoa chegou para mim e disse assim: nem sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu fiquei meditando naquilo. Eu digo: por que a vontade de Deus nem sempre é boa, perfeita e agradável, como a pessoa falou? E Deus, Ele fala, amados. Deus, Ele responde todas as vezes que a gente está disposto a ouvir a sua resposta. Não é ouvir a sua voz ou ouvir o que você quer que Ele diga. É ouvir aquilo que Ele tem para lhe dizer. Aleluia. Muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus, dobramos o nosso joelho e começamos a pedir a Deus respostas que Ele não vai te dar, porque Ele já falou com você. Aleluia. A resposta que Ele te deu não foi boa, perfeita e agradável. Então você não deu atenção. Você não deu importância. Por quê? Porque para você, a vontade de Deus não foi boa, não foi perfeita e não foi agradável. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero perguntar, a vontade de Deus só não é boa, perfeita e agradável para aqueles que não está disposto a morrer, ou seja, a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Aí ela se torna desagradável, ruim de se cumprir, penosa. O fardo se torna pesado e não leve. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque conduz todas as coisas, não é uma
coisa. Não é só aquela coisa pela qual você está orando. É todas as coisas. Há um final glorioso que você não vê hoje. Não vê agora. E esse final, Deus vê, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. E a gente não compreende o que Deus fala hoje, mas compreenderemos se cumprirmos a vontade de Deus e fazermos aquilo que Deus determinou para nós. Aí a gente conhece o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Aí a gente sabe o porquê dessa palavra tão forte: bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Independente do que eu acho, do que você acha, ou do que qualquer pessoa acha. Aleluia. Glória Sabe a qual é o Deus. problema do homem? Além de estar vivo, do cristão, do homem não. Sabe qual é o problema do cristão? Além de estar vivo, ele acha demais. Ele acha que é alguma coisa, que sabe alguma coisa, que tem alguma coisa, que é escolhido por alguma coisa. Não, querido, não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Deus não tem preferido. O preferido de Deus é aquele que faz a sua vontade e torna a vontade dele na sua vida boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Esse é aquele que Deus coloca ali do lado. Esse é aquele que Deus abraça. Esse é aquele que Deus confia. Esse é aquele que Deus está perto dele. É aquele que Deus anda todos os dias até a consumação dos séculos. É com esse. Aleluia. Aí eu pergunto a você uma coisa. Não me responda. Agora pense, fale, responda, mas sem hipocrisia. Responda sem hipocrisia a Deus. Porque Deus, como diz a sua palavra, Ele conhece o coração e prescutamente. Você pode mentir para mim, pode mentir para teu irmão, pode mentir para teu pai, pode mentir para quem está na liderança, pode mentir para quem está sentado aí do teu lado, pode mentir para tua mulher, para teu filho, para a mãe, está entendendo? Para a esposa, pode mentir para quem quer que seja, e provavelmente para quem você está mentindo, vai engolir a sua mentira. Mas para Deus, você não esconde nada. Aleluia. Porque Deus conhece até aquilo que tu não fala, aquilo que tu não pensa. Porque é aquele que te fez. É conhecedor de cada célula, cada medula. Cada gota de sangue seu é uma palavra. Porque Ele conhece você. Aleluia. Glória a Deus. E eu deixo duas perguntas para você nessa noite. E eu sugiro, é só uma sugestão, não é uma ordem. Até mesmo porque eu sou autoritária, assim como relataram, né, para nossa irmã Yara, que um dos defeitos dela é o autoritarismo. Eu sou autoritária. Ainda estou em processo de trabalho de Jeová. Então, muitas das vezes eu dou eu peço alguma coisa e não peço com um tom de pedido, mas sim de ordem. Às vezes eu não gosto de pregar, porque quando eu venho pregar eu, Márcia, não eu, apóstola. Eu, Márcia, muitas das vezes chego aqui. E eu ensino alguma coisa, falo alguma coisa, eu fico na expectativa que quem está me ouvindo, quem está na sala de aula ouvindo, obedeça. E é por isso que Deus me deu essa passagem, por isso que eu sofro tanto. Ele disse: olha, fale. A sua obrigação é só falar. Quer ouça, quer deixe de ouvir.
A sua obrigação não é fazer com que as pessoas façam o que tem que fazer, o que é certo. Não, a sua obrigação, aquilo que eu mandei você fazer, foi: fale. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Goste ou não goste. E ele ainda disse assim: olha, eu vou lhe enviar a uma nação rebelde. Então, não é um povo que fala uma língua estranha diferente da nossa. Deus me enviou para os crentes, para os salvos, aleluia, para o povo dele, povo que se chama pelo seu nome. Aleluia, glória a Deus. Ele disse assim: olha, e não olhe, porque o seu coração é duro. Me chamou a atenção também que eu falasse, porque se eu não falasse e a pessoa morresse, o sangue da pessoa seria cobrado das minhas mãos. E disse: se você falar e a pessoa não ouvir, o sangue dela, você está livre do sangue dela. Se você não falar e essa pessoa vier a morrer, ou esse povo vier a morrer, o sangue deste povo vai estar em tuas mãos. E até eu entender isso foi difícil. Foi muito difícil. Porque eu tinha receio de falar e ser odiada, ser menosprezada. Sempre tive receio, sempre tive medo. Nunca gostei de desagradar ninguém. E uma certa feita eu perguntei a Deus: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu torço por todo mundo, eu procuro ajudar todo mundo. Eu não gosto, entendeu? Quando eu sei que alguém tem algo contra mim, eu não gosto de me sentir excluída. Porque o Senhor me deu justamente esse chamado. E Deus prontamente, com a sua misericórdia, com o seu amor, sua voz tão terna, Deus disse para mim: porque você se importa. Porque você se importa. Porque você se importa. E aí eu glorifiquei a Deus e pedi sabedoria, pedi muitas das profecias que entreguei. Falei porque depois da profecia, dei a minha própria interpretação, que isso, tem muito profeta que faz isso. E eu, por inexperiência, não sei, por medo, ou eu não sei direito, também também interpretei aquilo que Deus estava querendo dizer. E Deus não precisa de intérprete. A pessoa que vai receber a profecia, ela sabe. Eu disse uma vez a Deus assim: não, Deus, a pessoa não está entendendo, ela não fez para não entender. Ele sabe. Ela sabe. Ela sabe. Pode até ficar calada, mas ela sabe. Porque antes de enviar você, vieram outros. Antes de falar você, falaram outros. Antes eu dei visão. Antes eu dei sonho. Antes. Você foi a última, vamos dizer assim, a última esperança. A última gota no fundo do copo, que a gente vira e fica esperando ela escorrer e descer. E a pergunta que eu vos faço nessa noite, e espero que quando você chegar na sua casa, você pare para meditar nos seus defeitos, né? E nessas perguntas que eu vou fazer, deixar com vocês.
A primeira pergunta é: quanto você está disposto a investir para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Vou repetir a pergunta. Quanto você está disposto a investir para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Lembrando que é a vontade de Deus, não a sua. Lembrando que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que aos nossos olhos ela não esteja tão boa, tão agradável, tão perfeita. E a segunda pergunta é: quanto é que você está disposto a morrer por Cristo? Morrer por Cristo. E depois que vocês tiverem essa resposta no seu coração, vocês tomem a decisão de vocês de fazer ou não a vontade de Deus. Amém? Amém. Então eu queria que trouxesse o caderno de oração. Eu hoje estou extremamente triste. Estou muito triste hoje. Muito triste, muito triste, muito triste. Eu estou muito triste. Por dois motivos. Alguns acontecimentos que não vêm ao caso, e pelo fato do meu amado esposo não estar aqui. Eu sinto muita, mas é muita saudade dele. Amém. Glória a Deus. Eu gosto de olhar para ele toda vez que eu falo alguma coisa, para saber se estou falando certinho ou estou falando errado. Eu gosto. Não gosto de tomar branca, não. Mas gosto quando ele está ali, que ele chega, porque eu sinto o cuidado dele comigo. Amém. E assim o nosso Deus, quando ele fala conosco, ele nos chama a atenção. Engraçado que a gente cita esse versículo, né? A gente cita esse versículo, mas eu acho que a gente não tem noção, né, do que ele representa, do peso que tem. Quando a palavra de Deus diz que eu repreendo a quem amo. Cara, ó, gente, nós somos amados de Deus. Aleluia. Nós somos amados de Deus. Você sabe o que é isso? Não tem amor mais sublime, mais maravilhoso, mais tremendo, mais glorioso do que o amor de Deus por mim e por você. Ele deu o filho dele por nós. Em contrapartida, o filho dele desceu a essa terra e se entregou a si mesmo em sacrifício vivo por mim e por você. Deus é tremendo. É tremendo. E quando nós ouvimos e obedecemos, quando nós procuramos fazer da vontade dele nas nossas vidas, boa, perfeita e agradável. Gente, eu vou dizer a vocês, na hora não é bom. Vai levar um tempo para a gente entender o processo. Mas quando o processo finaliza, queridos, é a glória de Deus na terra. Amém? Vamos ficar de pé.